questão número 2 pedia o fator racionalizante desse radical aqui. Olha, raiz quarta de 7 elevado à quinta potência. Pois bem, nós sabemos que o fator racionalizante é aquele fator que, quando multiplicado pelo radical dado, o produto obtido deve ser um número racional. Daí o nome racionalização. Pois bem, então, se nós temos a raiz quarta de 7 elevado à quinta, a gente deve lembrar que existe essa propriedade que diz que a raiz enésima de A elevado a N é igual a A, tá? Que pela própria definição da raiz enésima, tá? Ela vai ser um número que é elevado ao expoente, sendo esse expoente igual ao índice do radical. Esse radical, então, essa raiz é exata, tá? Então, se eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a N, isso é igual a A, tá? Essa raiz aqui, portanto, ela é exata. Uma outra forma da gente enxergar isso é lembrando também da propriedade em que nós temos o expoente racional. Uma vez que o expoente de uma potência é racional, eu posso escrever essa potência como um radical. Aqui eu vou ter este radical. O numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. Tá? Porque aí quando eu olho dessa forma, eu consigo então verificar que neste radical, o que nós temos? Nós temos exatamente isso. A elevado a n dividido por n. Então, quando eu escrevo esse radical como sendo uma potência de expoente racional, percebam, senhores, que esse expoente será 1 e, portanto, o resultado é a própria base da potência que veio daqui do radicando. Então, com base nessas propriedades que a gente deve pensar. Espera lá. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Pois bem, se fossem iguais, ótimo. Mas aqui é maior, né? Ele é maior. Então, eu preciso verificar qual é o próximo número múltiplo de 4, uma vez que eu vou ter que dividir por 4. Qual é o próximo múltiplo de 4 depois do 5? Esse múltiplo de 4 depois do 5, ou seja, o primeiro múltiplo de 4 maior do que 5 é 8. Então eu preciso acrescentar 3. E se eu vou acrescentar 3, eu escrevo isso como um produto, olha só, cadê? Olha aqui. Um produto de radicais. Tá? Como os radicandos são duas potências, eu vou somar os expoentes dessas duas potências e vou obter 8. E 8 dividido por 4 é 2, e aí eu tenho um número racional. Tá legal? Então, basta verificar, peraí, qual é o número maior do que esse expoente múltiplo do radicando. Por que múltiplo? Porque quando eu dividir, vai dar uma divisão exata. Tá certo? Dando uma divisão exata, perceba que o expoente vai ser o quê? Então, vai ser um número inteiro. Tá certo? Porque eu estou pegando múltiplo. Então, além de exata, por serem múltiplos, né, eu vou ter um resultado inteiro, um expoente inteiro. E aí o número, né, esse número é um número, sim, um número racional. Tá? Beleza? Então, essa é uma forma da gente pensar. Agora, a gente também podia pensar no seguinte, peraí, eu posso extrair dessa potência aqui, ó, um fator, né? Porque quando eu olho para 7 elevado à quinta potência, eu posso olhar para isso, ó, como sendo 7 elevado a 4 vezes 7. Então, esse fator 7 aqui, por ter um expoente igual ao índice, ele sai. Já esse outro fator, ele permanece. Tá? Porque o expoente ele é menor do que o radical. Não é igual, nem é múltiplo. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, que essa igualdade é verdadeira por conta dessa propriedade aqui. Tá legal? Pois bem. E aí, quando eu olho para a raiz
quarta de 7, quem vai ser o fator racionalizante? Olha, raiz quarta de 7 ao cubo. Por quê? Porque se aqui eu tenho 1 e eu precisaria ter 4, que é para poder ficarem iguais, né? Ó. Então eu tenho que acrescentar 3. De fato, 1 mais 3, 4. E raiz quarta de 7 elevado à quarta potência é 7. Portanto, isso aqui é 7. Se isso é 7, multiplicado por 7, eu vou ter 7 ao quadrado. Enfim, o caminho que foi utilizado para chegar neste resultado, né, neste número racional, é esse caminho que vai nos dizer quem é o fator racionalizante, ok? Mas em geral, olha só para cá, vem aqui no cantinho aqui, ó. Em geral, se eu tenho raiz enésima de A elevado a M e eu quero racionalizar, eu vou multiplicar pela raiz enésima de A elevado a M elevado a um certo K, de modo que, tá? De modo que M mais K seja um múltiplo, por exemplo, LN não, porque pode confundir com o logaritmo newtoniano, tá? Ó, M mais K deve ser um múltiplo de N. Vamos usar essa anotação, tá? Deve ser um múltiplo de N. Tá? Beleza, turminha? Entendeu, não? Faz perguntas, fica mais fácil da gente te enviar uma resposta, uma justificativa especificamente para a tua dúvida. Tá legal? Não fica melhor? Fica. Então, qualquer dúvida, manda pra gente, que a gente tenta esclarecer melhor tudo isso que foi apresentado com uma única questão, com uma única pergunta. Qual é o fator racionalizante deste radical? Ok, turma? Até daqui a pouco, hein? Tem mais ainda. Teremos ainda a terceira e a quarta questão. Valeu!